Se você gosta de conteúdos bíblicos narrados, já se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar os próximos capítulos. A Torre de Babel. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra, as gerações de Sem até Abrão. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Selá. E viveu Selá 30 anos, e gerou a Eber. E viveu Eber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serug. E viveu Serug 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló, e morreu Arã, estando seu pai, Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, e a Sarai sua nora, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã, a chamada de Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Arã, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: À tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Abrão no Egito, e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito,
disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida? Dize: Peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: É minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Abrão e Ló se separam. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência, para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas, e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor, a guerra dos reis. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, e o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma,
filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre. Abrão resgata Ló. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obais, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres, e o povo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. A aliança de Deus com Abrão. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Então disse a Abrão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação à qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, Agar e o nascimento de Ismael. Ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar, e disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, donde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor:
torna-te para a tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também aqui para aquele que me vê? E Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Ismael havia nascido. Mas será que ele era o filho da promessa? Deus voltaria a falar com Abrão, e desta vez mudaria tudo. No próximo episódio, uma nova aliança, um novo nome e uma promessa impossível. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e compartilha com alguém especial. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa jornada. A história continua.